que há de característico no terror é que ele não está claramente consciente dos seus motivos, mas os pressupondo que os conhece e, se necessário, fornece o próprio temor como motivo do temor. Arthur Schopenhauer. Eu acho que a arte inventa a realidade. Palavras mais bonitas, as que descrevem as coisas fundamentais. Verdades que só a ficção supõe. Invenção é uma coisa que serve para aumentar o mundo. Um amador e faço questão de continuar a ser amador. Verborragia. Filosofia, arte e cultura em Fast Forward. Sejam bem-vindos ao Verborragia, essa morada para os meus devaneios sobre arte, cultura, filosofia, sociedade e política aqui na podosfera. O meu nome é Carlos Samartim e eu vou estar com vocês pelos próximos minutos. Estreia nesse próximo sábado, dia 22 de maio, o espetáculo Terra Medeia, de Sarah Stridsberg, com direção de Bim de Verdier. A peça acontece gratuitamente de maneira online na Plataforma Teatro, aos sábados e domingos, às 17 horas até o dia 13 de junho. O link da Plataforma Teatro vai estar, como sempre, no post desse episódio. E como de costume, é sempre bom lembrar: esse humilde podcast funciona através de financiamento coletivo. Por menos de um cafezinho por mês, você nos ajuda a continuar a expandir nosso trabalho por aqui. O link para nossa campanha de apoio é www.apoia.se/verborragiapodcast. Mas, caso você queira ajudar e não possa contribuir financeiramente, não tem problema. Compartilhe o nosso conteúdo, indique o podcast para amigos, replique e comente os nossos posts em suas redes sociais e assim nos ajude a aumentar o nosso alcance. Sem mais delongas, muito obrigado pela paciência. Vamos ao episódio. Se existe um fenômeno na história recente que me deixa intrigado desde o dia em que descobri sua existência, é o chamado Satanic Panic, como ficou conhecido nos Estados Unidos. Ainda pouco discutido aqui no Brasil, esse surto social, surgido nos anos 80 e 90, inflamou a América com um medo coletivo que há muito não se via. O medo de que o demônio, ou melhor dizendo, seus servos, haviam se infiltrado na sociedade americana e estariam por trás de diversos assassinatos e outras práticas brutais. De repente, em questão de meses, a população estadunidense estava segura de que o mal aguardava nas sombras e, com a ajuda da imprensa, sedenta por matérias explosivas, se entregaram à paranoia. O inimigo estava entre nós e era preciso tomar uma atitude. A chama do medo se espalhou e, em pouco tempo, o mesmo pânico generalizado atingiu outros cantos do mundo. Para uma parte significativa da população, o demônio estava à espreita. No nosso Brasil de Todos os Santos, o pânico satânico se coloriu de preconceito e se somou ao ódio já existente sobre as religiões de matriz africana. É justamente no final dos anos 80 e começo dos 90 que vemos a explosão do neopentecostalismo brasileiro, e com ele a caçada ao demônio se tornou atração televisiva. A demonização e caçada aberta às divindades das religiões de matriz africana viraram um fenômeno midiático, que podia ser acompanhado todo fim de tarde nas televisões brasileiras. Palavras como Exu, Pombagira, Tranca-Rua, Sete Encruzilhadas, palavras sagradas e de reverência para um número enorme de pessoas, passaram a designar a maldade demoníaca na boca dos grandes televangelistas brasileiros. Estava feito o caos. Vários foram os casos de perseguição, dor e morte causados por esse pânico manipulado. Um dos casos mais famosos que podemos enquadrar nessa paranoia é o das bruxas de Guaratuba. No início dos anos 90, na pequena Guaratuba, cidade do litoral do Paraná, vários indivíduos, entre eles a filha e a esposa do prefeito, um jogador de búzios e um médium umbandista, foram acusados de assassinar um garoto de 6 anos de idade durante um suposto ritual de magia negra. Aos que tiverem curiosidade por mais informações sobre esse caso,
sugiro escutar a 4ª temporada do excelente podcast Projeto Humanos, comandado por Ivan Mizanzuki, ou ainda a série documental O Caso Evandro, recém-estreada e exibida pela Globoplay. O que me assombra é que, passados 40 anos desse fenômeno bizarro, dessa explosiva mistura de medo irracional, mídia sensacionalista e pânico moral, vemos outra vez surgir os ingredientes dessa sopa caótica. E outra vez os Estados Unidos da América parecem ser o epicentro. Na eleição americana de 2016, surgiu uma das fake news mais surreais de todos os tempos, pelo menos para mim, que passaria a ser chamada de Pizzagate. Segundo um grupo vultuoso de pessoas, a então presidenciável Hillary Clinton e outros membros do Partido Democrata fariam parte de uma rede de pedófilos satanistas que estariam usando o porão de uma pizzaria em Washington para explorar sexualmente menores de idade. Essa mentira, que beira o surreal, pesou muito na eleição e foi responsável direta por um atentado a tiros que, graças a todas as deusas, não resultou em vítimas. Talvez a maior diferença nessa reedição do pânico satânico seja justamente seu uso político. Se nos anos 80 e 90 ele foi tímido, hoje ele se tornou indiscriminado e a dinâmica de enfrentamento religioso virou parte fundamental da plataforma política da nova direita conservadora, a direita alternativa. Isso fica absolutamente claro no discurso de Donald Trump e Jair Bolsonaro. Não basta mais se declarar cristão. É preciso afirmar sua posição nessa pseudo-guerra moral, onde de um lado estariam os santos homens de bem e do outro os satanistas, pedófilos, comunistas. O aprofundamento desse discurso é tão avassalador que mesmo dentro do crime, ele é enorme. Já são várias as organizações criminosas que assumem uma postura de milícia religiosa. Nos últimos anos, os ataques de facções criminosas a centros de religiões afro-brasileiras dentro do seu território cresceram exponencialmente, tornando-se um fenômeno dramático e bastante preocupante. Precisamos urgentemente revisitar e entender esse medo irracional. Precisamos curá-lo. Precisamos abandonar essa ideia obtusa de mal personificado e entender de uma vez por todas que o demônio e seus seguidores não existem. Pelo menos não no sentido que essa nova guerra santa quer nos empurrar goela abaixo. E acreditem, amigos, só a educação nos libertará desse pânico moral que nos cega e nos transforma em máquinas a serviço da brutalidade. Resistam à tentação de simplificar as coisas e se informem. Diante do desconhecido, não deixem que o medo vença. O demônio, o bicho-papão, o homem do saco, só tem força enquanto não pomos luz sobre eles. Se você tem medo do outro, estude, aprenda com o outro. Pergunte a ele sobre o que ele pensa e como ele vê o mundo. Abra um caminho de diálogo, mesmo que a princípio você discorde. A única intolerância necessária e obrigatória é aquela direcionada ao intolerante. De resto, nossa melhor arma é o diálogo, sempre franco e aberto. E nada melhor do que a poesia para abrir um diálogo, principalmente um diálogo interno com os seus medos e anseios. Então, fiquem agora com a poesia O Medo, de Carlos Drummond de Andrade. Segue. Em verdade, temos medo. Nascemos escuro. A existência são poucas. Carteiro, ditador, soldado. Nosso destino, incompleto. E fomos educados para o medo. Cheiramos flores de medo. Vestimos panos de medo. De medo, vermelhos rios vadeamos. Somos apenas uns homens e a natureza traiu-nos. As árvores, as fábricas, doenças galopantes, fomes. Refugiamo-nos no amor, este célebre sentimento, e o amor faltou. Chovia, ventava, fazia frio em São Paulo. Fazia frio em São Paulo. Nevava. O medo com sua capa
nos dissimula e nos berça. Fiquei com medo de ti, meu companheiro moreno, de nós, de vós e de tudo. Estou com medo da honra. Assim nos criam burgueses, nosso caminho traçado. Por que morrer em conjunto? E se todos nós vivêssemos? Vem a harmonia do medo, vem o terror das estradas, susto na noite, receio das águas poluídas, muletas do homem só. Ajudai-nos, lentos poderes de Láudano, até a canção medrosa se parte, se transe e se cale. Faremos casas de medo, duros tijolos de medo, medrosos caules, repuxos, ruas só de medo e calma. E com asas de prudência, com resplendores covardes, atingiremos o cimo de nossa cauta subida. O medo com sua física tanto produz. Carcereiros, edifícios, escritores, este poema, outras vidas. Tenhamos o maior pavor. Os mais velhos compreendem. O medo cristalizou-os, estátuas sábias. Adeus. Adeus. Vamos para a frente, recuando o olho aceso. Nossos filhos tão felizes, fiéis herdeiros do medo. Eles povoam a cidade. Depois da cidade, um mundo. Depois do mundo, as estrelas, dançando o baile do medo. Muito obrigado por ouvirem até aqui. Um obrigado especial para os nossos apoiadores Augusto César, Bruno Magnum, João Vilaverde, Júlio Junqueira, Leandro Teichmann, Marina Rodrigues, Nilce Mantovani, Olga Canabal e Humberto Mantovani. São vocês que fazem tudo isso continuar. Lembrem-se, curta e compartilhe para nos ajudar a alcançar um número cada vez maior de pessoas, mas é claro que só se vocês quiserem. É preciso estar atento e forte, amigos. É preciso se comprometer com o outro, amar o outro, escutar, discutir, perceber, entender o outro. Dê ouvidos à arte, à ciência e ao jornalismo sério e comprometido, porque são eles que vão nos manter vivos, informados e sãos. Com amor, até.